13. Boa tarde, bem-vindos aqui à tenda da Divisa da China, que este ano está a fazer a sua programação no Fólio, festejando os nossos 20 anos de edição. Chamámos os nossos diretores de coleção, outros autores que marcam muito a editora, e hoje estou aqui com o Pedro Mexia, com quem comecei a trabalhar em 2007. Publicou o primeiro livro na tinta da China, o Prova de Vida, e depois de termos tido algumas aventuras, nomeadamente fechar um livro até às 7 da manhã, o Pedro achou que já tinha publicado noutras editoras, mas nunca tinha visto uma equipa estar até às 7 da manhã para fechar um livro. Pelo menos enganou-me assim, então ele ficou muito feliz. E a partir daí fui sempre publicando os livros do Pedro, dos diários às crónicas, as crónicas sempre numa vertente temática, que há uns anos publicavam-se muitas as crónicas dos autores só por uma ordem cronológica. Nós começámos a fazer isso, as crónicas sobre livros temos a biblioteca, as crónicas sobre cinema temos a cinemateca, sobre artes plásticas, etc. E portanto sobre pessoas que estão vivas, sobre pessoas, quer dizer, algumas entretanto já não estão, mas quando ele escreveu estavam vivas, ou outras, e também sobre os autores mortos. Portanto fomos publicando, tenho ao todo 16 livros do Pedro Mexia no catálogo. 15 tem o Ricardo. Pois, 15 é o Ricardo, é isso. O Pedro ganha. Tem que ser alguma coisa. E depois também começámos a publicar poesia do Pedro. Temos 2 livros originais e 2 livros de poemas escolhidos ou poemas reunidos. Este último de 2024, em que o Pedro escolhe todos os livros que publicou, muitos deles já esgotados, aquela obra que quer fixar. E independentemente disso, é reconhecido por todos e, portanto, por mim também seria naturalmente o crítico literário, não é? Para além do cronista, do escritor, do poeta, o crítico literário. E o conhecimento que o Pedro Mexia tem de poesia é de facto invulgar em Portugal. Não tanto por muitos poetas esquecidos, com um olhar para novos poetas e principalmente poetas de outras línguas, poetas estrangeiros. E portanto eu desafiei o Pedro em 2013 para fazermos uma coleção de poesia. Foi mais uma vez um risco, porque há sempre aquela coisa, poesia não vende, teatro não vende. Aliás, também publiquei peças de teatro do Pedro e traduções que o Pedro fez, e não sei muito bem porquê, mas as coisas correram bem e correm bem. Portanto, eu acho que não há aqui, acho que corremos os riscos, mas de facto os resultados têm sido muito, às vezes surpreendentes, mas na maior parte dos casos satisfatórios. Não só pelos prémios que os nossos livros de poesia têm conquistado em Portugal, mas também em alguns casos por vendas. Há 1 ou 2 títulos que tiveram de facto vendas surpreendentes. Eu queria que tu falasses um bocadinho desta tua ideia para a coleção de poesia e porque é que aceitaste este desafio. Olá, boa tarde a todos. É importante frisar, como a Bárbara disse, que a ideia veio da editora e não veio de mim por uma razão, porque eu não iria propor a uma editora independente uma coleção que tivesse prejuízos. Portanto, naqueles anos todos que mediaram entre publicar o primeiro livro e surgir a ideia de coleção, que foram 6 ou 7,
eu nunca falei disso. Nunca falei de uma coleção de poesia. Foi a Bárbara que se me desafiou para isso, tendo em conta uma coisa que estava a acontecer e que em certa medida ainda acontece, que é uma transformação do panorama editorial e das editoras que editam poesia e como é que editam poesia e que relação é que têm com a edição de poesia. Vou tentar explicar muito brevemente o que eu quero dizer com isto. Tradicionalmente houve sempre editoras de primeiro plano que editavam regularmente poesia. Estou a pensar nomeadamente na Don Quixote, que teve uma coleção muito conhecida ainda no fim do Antigo Regime até anos 70, etc. Não foi assim muito duradoura, mas foi muito relevante, quer com poetas portugueses, quer com traduções. Houve evidentemente a coleção de poesia da Moraes, que hoje já só se encontra em alfarrabistas e que editou praticamente tudo o que era importante editar. Houve a Caminho, que numa certa altura publicou muitas vezes poesia. Portanto, entre editoras que acabaram... A Presença, que tinha uma coleção de poesia muito importante. A Cotovia, que tinha uma coleção de poesia que acabou. Portanto, entre editoras que acabaram, entre editoras médias ou pequenas que acabaram e editoras grandes ou médias que foram integradas em grupos grandes, a poesia deixou de ser uma prioridade e, portanto, hoje em dia não é evidente que as editoras ainda existentes e que têm um papel histórico na edição de poesia ainda sejam as editoras de referência da poesia. Estávamos a esquecer da Assírio. Não, era isso que eu ia dizer. A Assírio nunca deixou de ser. A Assírio sempre teve uma marca muito importante na poesia e hoje em dia, no fundo, se nós quisermos ler o cânon do século XX português, ele está praticamente todo publicado na Assírio. Portanto, a Assírio claramente. E depois há um mundo, aliás, interessantíssimo, de pequenas e micro-editoras que têm dois problemas. Melhor, os problemas são problemas que sofrem, não são problemas que causam, não é? É que têm edições muito reduzidas, têm distribuição muito escassa, e às vezes divulgação nenhuma. Enfim, hoje em dia com a internet há sempre alguma divulgação e isso faz com que mesmo as pessoas, como é o meu caso, que escrevem regularmente sobre poesia nos jornais, não se dão conta da existência de certos livros. Como podem imaginar, um livro que tenha tirado 150 exemplares, que não está em nenhuma das livrarias importantes, embora haja neste momento duas ou três livrarias de poesia, nomeadamente a Cenova, a Flaner no Porto, que apesar de tudo cobrem um bocadinho bastante até. Mas é difícil estar a par do que vai acontecendo e algumas sobretudo os autores mais jovens, mais interessantes que apareceram nos últimos 15, 20 anos, apareceram nessas micro-chancelas, que em alguns casos não são exatamente editoras no sentido em que é uma chancela que é basicamente a morada da pessoa que criou a chancela e não tem funcionários, não tem nada, portanto são edições de autor para todos os efeitos como a chancela. Em alguns casos, essas editoras não têm sequer possibilidade de fazer uma coisa que é importante na divulgação, em particular na poesia, que é de enviar exemplares à imprensa, que é sempre uma forma, evidentemente, de divulgar um projeto minoritário, e maioritário também, mas minoritário por maioria de razão, e portanto é difícil. Sendo que também há algumas pessoas o que também tem a ver com algumas transformações no meio da poesia portuguesa, que veem até com certos maus olhos uma poesia, quase me apetecia dizer, uma poesia que esteja à venda, não é? Como se haver um livro que está à venda fosse uma traição do que é a poesia. Ora, a poesia é um género literário. Se vender muito então? Não, mas se vender muito então não é poesia, por definição, como muitas pessoas querem crer. Bom, o que é que me interessou no convite da Bárbara, que era um convite, desde logo, era um convite por um lado ousado e por outro lado prudente, no sentido ousado porque não se
cria uma coleção de poesia com a certeza de que vai resultar do ponto de vista, pelo menos, das vendas, porque a coleção até tem tido, como tu assinalaste, vários prémios e alguma repercussão crítica, embora nos últimos anos talvez menos, porque cada vez também há menos gente a escrever sobre poesia. Várias reedições, sim, já várias exatamente. foram reeditadas. E porque o que a Bárbara me propôs e o que temos feito até hoje sempre é publicar 4 livros por ano. Ou seja, um livro por estação. Digamos assim, não que seja propriamente seja dividido com esse rigor, mas são 4 livros, geralmente 4 livros, 2 livros no primeiro semestre e 2 no segundo, tendencialmente. E se pensarmos que é muito pouco, e de facto, para mim que tenho que escolher o que quero publicar é muito pouco, porque editamos muito menos do que eu gostava, mas eu sei as limitações com que conto e, portanto, publicaria, se tivéssemos 15 livros por ano, publicaria livros que não publicarei, escolhendo só 4, ainda por cima havendo já, digamos, autores da casa, já vou falar disso também. Mas estava a dizer, pode parecer pouco, mas, por exemplo, uma das principais editoras brasileiras, e onde editam alguns dos principais poetas brasileiros, 3 dos quais também foram editados na tinta da China, que é a Companhia das Letras, edita 4 livros de poesia por ano, mais ou menos. Não sei se é estritamente 4, mas se não são 4, são 5 ou 6. Nos últimos anos acho que foram 4. Portanto, e o mercado brasileiro é muito mais vasto e pouca gente no Brasil é muita gente. Não é? Essa é a diferença de escala. A ideia para a coleção de poesia foi mudando foi mudando à medida que, portanto, para terminar esta parte, nós queríamos que fossem livros de poesia isto pode parecer uma redundância, mas queríamos livros de poesia que estivessem visíveis, ou seja, a ideia de que a poesia tem que ter a ideia de coleção, que, como já se falou aqui hoje de manhã, a propósito da literatura de viagens e também a literatura do humor, coordenada pelo Ricardo Aruz Pereira e outras coleções, há uma identidade visual que ajuda e há aquele efeito de que toda a gente que já fez coleção de cromos a miúdo sabe que falta o 13 e o 24 e não sei o quê. Portanto, o efeito de coleção existe realmente. O conceito da coleção, ou melhor, o âmbito da coleção foi mudando à medida que nós nos fomos confrontando com o que ia sair ou não, o que ia saindo ou não. Por exemplo, houve 4 autores que estavam estrangeiros que estavam no nosso plano editorial que entretanto saíram noutras editoras e, portanto, a nossa intenção foi sempre não fomos uma das decisões que tomámos na altura é que não fomos bater à porta de nenhum autor que tivesse editora. Na verdade, as pessoas que editámos vieram ter connosco. E quando eu digo as pessoas, estou-me a referir não apenas a jovens ou já não estou jovens assim, poetas portugueses, mas estou a pensar que a certa altura tínhamos um plano editorial para um ano fechado, para o ano fechado, e apareceram-nos os herdeiros do Carlos Drummond de Andrade, perguntando se queríamos editar um livro do Carlos Drummond de Andrade. E nós achamos que ficava mal dizer não ao Carlos Drummond de Andrade, embora ele tenha morrido nos anos 80, e, portanto, reajustámos o plano. À partida não pensávamos publicar primeiras obras e logo nos primeiros originais que recebemos, não solicitados, isto é, nós não pedimos que nos enviassem originais, mas mandaram-nos, e logo 2 ou 3 dos primeiros livros que recebemos eram, curiosamente, dos melhores que nós recebemos até hoje. Estou a pensar no livro da Rosa Oliveira, que se chama Cinza, e que teve 3 edições, esta é a terceira, e no livro, que foi um fenómeno, aliás, que extravasou um pouco os limites da poesia, o livro da Matilde Campilho, que eu, aliás, julgava que era brasileira, porque tinha lido coisas dela, ela vivia no Brasil, eu tinha lido coisas dela
coisas delas, poemas em suplementos literários online, e estava conhecido que ela era brasileira, pensaram que era portuguesa, e entretanto, mais tarde acabámos por editar poetas brasileiros, mas na altura eram portugueses. E portanto todas as decisões que nós fizemos para balizar um bocadinho esses 4 livros foram sendo ou flexíveis ou fugazes, porque na verdade temos editado poetas vivos e mortos, portugueses e estrangeiros, de língua portuguesa, novíssimos livros de estreia ou consagrados e canónicos. Já estão esquecidos. E alguns esquecidos. Sim, na verdade, uma das coisas que eu sentia é que, aliás, que não é apenas uma sensação, é um facto, que é os autores que recebem mais atenção, neste momento, nem sempre foi assim, são os autores jovens. Jovens naquele critério que vai mais ou menos aos 50 anos, até aos 50 anos, portanto, um jovem muito alargado. Ou seja, esses autores recebem mais atenção do que os poetas mais velhos, e em todo caso os poetas mais velhos também quase sempre já têm uma relação firmada com uma editora, e portanto houve um caso notório de um poeta absolutamente consagrado, e que nós não nos lembraríamos de ir buscá-lo, não por falta de valor, bem pelo contrário, mas porque tinha uma editora, que era o António Manuel Pires de Cabral, mas justamente porque ele publicava na Cotovia, publicou em vários sítios, mas durante muitos anos publicou na Cotovia, que acabou, e foi ele que, quando começou a coleção, perguntou se queríamos editar, e publicámos 3 livros de poemas do António Manuel Pires de Cabral. E também o facto que a mim me interessa muito de ir revisitar, ou em alguns casos, não irei ressuscitar, que parece ambicioso demais, mas relembrar poetas esquecidos. Não totalmente esquecidos, não são poetas que nunca ninguém ouviu falar, mas são poetas que, por uma razão ou por outra, já foram mais conhecidos do que são hoje, por razões, aliás, muito diferentes. Estou-me a lembrar de 2 casos, talvez os 2 casos mais notórios na coleção, que são o caso do Fernando Assis Pacheco, que para uma pessoa que lá está com mais de 50 anos sabe muito bem que é o Fernando Assis Pacheco, mas não é evidente necessariamente para pessoas mais jovens, e que é um poeta que nunca foi verdadeiramente esquecido, embora ele próprio em vida tenha sempre publicado quase até morrer, e ele morreu cedo demais, mas o Assis Pacheco publicou grande parte da sua obra poética em edições de autor, que oferecia aos amigos, etc. Não se preocupou muito com a sua posteridade, publicou depois a poesia completa, que não era muito longa, numa editora pequena chamada Hiena, e depois publicou, e depois ainda saiu uma edição, não sei se já ainda em vida dele na Asa, não me lembro bem se ainda foi em vida dele, mas é um poeta muito importante, é um poeta que, sendo alguém da geração, enfim, do Manuel Alegre, etc., faz uma ponte muito interessante com a poesia que começa nos anos 70 e que é cada vez mais narrativa, coloquial, anglófila, etc. Portanto, que é um poeta dos anos 70, embora se tenha estreado antes dos anos 70. E o outro caso foi o Rui Knopfli, que era um autor que tinha que viveu quase a vida toda em Moçambique, antes da independência, e que, aliás, que era insuspeito de simpatias pelo regime português, mas que também não se deu com o regime pós-independência, e foi obrigado a sair de lá, e foi para Londres, que era, digamos assim, a capital de sonho dele, mas sempre com a cabeça em Lourenço Marques, como se chamou durante o período português, e escreveu intensamente sobre isso, e a antologia que eu fiz centra-se um pouco nessa ideia do homem atropelado pela história, uma pessoa que não era a favor
da manutenção das coisas, mas que também a história obrigou a sair de um país. Aliás, não é por acaso que o primeiro livro de poesia dele chama-se O País dos Outros, o título, que é todo um programa sobre a noção de que o país, que Moçambique era dos moçambicanos, não é? Mas que acabou por viver muito amargurado longe de Moçambique. E eu achei muito interessante essa ideia de uma poesia que não era quer dizer, que não era saudosista no sentido político, mas que era nostálgica no sentido de que, como aliás toda a gente conhece, pessoas que não eram politicamente salazaristas ou nada disso, mas que disseram: eu fui feliz em África, não é? Dos espaços da África, toda uma forma de viver em África que era diferente da vida na metrópole. No caso de Moçambique em particular, com uma elite de que fazia parte o Eugênio Lisboa, de que fazia parte o José Gil e o Fernando Gil, com jornais e suplementos literários tão bons como os bons suplementos literários que havia em Portugal na altura, e com uma grande vantagem sobre a metrópole, que era a censura era muito mais branda, porque no fundo a comunidade portuguesa era relativa e sobretudo ativa e informada era relativamente pouco, e portanto as pessoas que viveram em Moçambique, onde havia um cineclube importante, viram muitos filmes que a censura não deixou passar na metrópole. Portanto, as pessoas que viviam em Lisboa, no Porto, não puderam ver o cinema soviético, etc. E lá puderam, e portanto tinham isso. E por outro lado tinham, enfim, num regime evidentemente não recomendável como era o sul-africano, mas que tinha ótimas livrarias. E portanto foram pessoas que nasceram a ter todos os livros à sua disposição a pouca distância. Pronto, esses são dois casos. Noutro aspecto, aconteceram duas coisas interessantes, que foi uma evolução natural para um catálogo algo geracional, ou seja, é verdade que destes 46 livros que publicámos, para aí uns 30 autores são autores da nossa geração, mais 10 anos, menos 10 anos, em geral menos 10 anos, sim. Portanto, estamos a falar e que no nosso caso, primeiras obras, penso que foi apenas a Matilde, a Rosa Oliveira e não sei se houve uma terceira, e o Eduardo Scott. Noutros casos eram autores que tinham editado noutras chancelas, também em geral pequenas, a Margarida Valdegato, o Miguel Manso, Miguel Cardoso, a Andreia Faria, a Cláudia Sampaio, a Raquel Nobre Guerra, a Tatiana Faia, muitas mulheres, que é uma das que não é de todo por caderno de encargos, mas é porque realmente há muito mais autoras interessantes do que autores neste momento da poesia portuguesa. Nem sempre foi assim, mas agora é. Portanto, às vezes pessoas que simpaticamente pensam que nós temos cotas ou coisa do género. Não é nada disso, são simplesmente os livros que me parecem mais interessantes, os originais que me parecem mais interessantes, e é por isso que eles são publicados. E o outro foi o Brasil. A tinta da China sempre acreditou que é melhor dizer, a língua portuguesa, a lusofonia, que é um conceito meio esquisito, que a língua portuguesa é só uma sendo muitas, isto é, que nós nos entendemos, que não vale a pena editar livros de um país lusofalante com alterações nas palavras ou notas de rodapé, que hoje em dia uma pessoa tem os meios mais do que suficientes, por exemplo no caso do Brasil, com o qual nós nos familiarizamos grandemente através das novelas e não só, e portanto publicar os autores os autores de língua portuguesa
sejam africanos, sejam brasileiros, com a sua grafia, com o seu vocabulário, etc., adotando, evidentemente, a regra gráfica que entenderem, sendo o nosso entendimento, pelo menos nós os dois, certamente, e de outras pessoas da editora também, que respeitamos, evidentemente, quem queira escrever com o acordo ortográfico, mas no nosso entender o acordo ortográfico é um equívoco, porque pressupõe que há uma barreira ortográfica no entendimento das outras variantes do português, quando distingue as outras variantes do português é o vocabulário em grande medida e o sotaque e a semântica, etc. Mas qualquer falante de português consegue perceber um texto escrito em língua portuguesa e quando não sabe, não percebo porque é que as pessoas dizem, por exemplo, eu tenho que ir ao dicionário, como se isso fosse uma coisa má. Já ir ao dicionário é sempre bom, não há hipótese nenhuma de ir ao dicionário e vir lá recepcionar. Agora é mais fácil, agora é no telemóvel, não é? Exatamente. E por outro lado, isso não vale só para os brasileiros e para os isso vale para o Aquilino Ribeiro. Boa sorte se lerem o Aquilino Ribeiro sem um dicionário, não é? Incluindo um de regionalismos e outro de pássaros e outro de... enfim. E portanto, ou seja, o que eu quero dizer é que não houve houve uma noção do que nós queríamos que a coleção de poesia fosse, mas as suas balizas foram sendo confrontadas com a realidade das coisas, com o que nos chegava, com o que nós queríamos, com por exemplo os tradutores, se nós achávamos ou não que tínhamos tradutores. Eu, por exemplo, queria muito que houvesse pela primeira vez, e as traduções são, quer dizer todas, mas não, acho que quase todas autores nunca antes traduzidos em português, ou pelo menos não disponíveis, e por exemplo a certa altura eu queria muito que se traduzisse um poeta americano muito bom, mas muito difícil no original, que é o John Berryman, e nós dissemos, o problema é quem é que vai traduzir isto, porque aquilo tem tantos neologismos, tem tantas aglutinações de palavras, tantos trocadilhos, e depois de repente, enfim, não foi de repente, fomos estando atentos ao que se editava, não apenas em poesia, mas aos tradutores que iam aparecendo e que se estavam a afirmar, e de repente foi-nos evidente que a única pessoa que podia traduzir aquilo era o Daniel Jonas, que é o nosso tradutor, pelo menos mais jovem, naquela baliza do jovem que vai até à minha idade, que era capaz de encontrar todos os achados verbais e mais algum, e assim foi. A tradução, o livro chama-se Onírica, não sei quantas são as oníricas, 77 oníricas, o original é Dream Songs. E reparem como exatamente. E reparem como ele encontra logo esta palavra oníricas para transmitir esta ideia de que são canções, então são textos líricos, mas são textos sonhados ou imaginados. E o que é que eu posso mais dizer? E a última nota é que a certa altura cria-se uma noção de autores da casa, não no sentido de serem mais bem tratados ou mais acarinhados do que os outros, mas são autores, por exemplo, alguns dos autores que nós editámos também editaram, já depois de editarem a Tinta da China, noutra editora, e não há nenhum problema nisso, não há nenhuma relação de exclusividade. Nós temos a noção de que há autores muito prolíficos e que no limite querem publicar um livro por ano, e também, como imaginam, não é possível publicar um livro por ano do mesmo autor durante anos consecutivos, embora já tenha acontecido. Principalmente quando temos 4 por ano. Pois é isso, exatamente, por causa dessas balizas. Mas de facto há alguns autores que gostaram tanto de fazer parte da coleção que já há um entendimento tácito. E no outro dia falei com uma autora que tinha visto uns poemas inéditos
e disse nós gostávamos de ver, gostávamos de editar, ela dizia, de um livro a publicar. Eu disse, mas já tens alguma coisa? Eu disse, não, ela assim, muito tímida. Eu ia-vos mostrar a vocês. Eu, claro, era isso que eu gostava que tu mostrasses, mas estás completamente livre. Mas sim, há de facto um núcleo de autores, e eu não vou dizer quem é que é mais importante, quem é que é menos, quem é que eu gosto mais e quem é que eu gosto menos. Queria destacar porque eu acho, porque é uma autora que editámos recentemente e cujo livro teve grande impacto, como aliás já tinham tido livros anteriores, a Andreia Faria, que é de facto um caso de uma poesia com uma força extraordinária, com um conjunto de referências e um cruzamento improvável de referências às vezes, e temos um autor mistério que não quer que use pseudónimo e não temos fotografia dele, particularidades dos poetas. Temos autores que querem dar autógrafos, outros que querem ficar fechados em casa, portanto não há nenhuma, e essa é a última nota que eu queria deixar, era que não é uma coleção, já me têm dito como elogio e como crítica, eu vejo como elogio que é, não há uma, digamos assim, não há uma linha editorial no sentido de, são poetas muito diferentes uns dos outros. E eu acho que há duas coisas que eu respondo em relação a isso. Primeiro é que os poetas, sobretudo os bons poetas, tendem a ser muito diferentes uns dos outros. E uma das razões pelas quais a poesia portuguesa tem a vitalidade que tem, enfim, pelo menos desde o final do século XIX, é que os poetas são muito diferentes uns dos outros. O Herberto Heller é muito diferente da Sofia de Melbrenner, que é muito diferente do Alexandre O'Neill, etc, etc. E o mesmo com os vivos. E por outro lado, eu acho que há uma publicação que se chamava Os Cadernos, que se chamou Os Cadernos de Poesia, onde escreveu a Sofia, nomeadamente, o Sinati e outros, que tinha um mote muito curioso, que era: a poesia é só uma. O que eles queriam dizer é que no momento, que era sobretudo nos anos 50, ali entre meados ou finais de 50 e princípio dos anos 60, ou seja, quando o Herberto publica os primeiros livros, quando o Rui Belo publica o primeiro livro em 61, a Poesia 61, do Gastão Cruz, da Fiamma, etc., é um momento-chave da poesia moderna portuguesa. E eu acho que nesse momento havia um certo entendimento programático da poesia. Programático porque se vivia em ditadura e havia um lado oposicionista importante e político, mas também porque foram os últimos ecos daquilo que marcou a história da poesia no século XX, que foi a poesia dos movimentos, a poesia dadaísta, surrealista, futurista, etc. Isso hoje, na verdade, é difícil, e os críticos tentam fazer uns agrupamentos imaginários de pessoas, e claro que se pode dizer que uma poesia é mais narrativa ou menos, é mais metafórica ou menos, mas não há escolas nesse sentido. E eu acho isso muito interessante. Acho que isso é uma evolução positiva da poesia e não negativa, e acho que isso é fiel à própria ideia do que é a poesia, onde nós, até se pensarmos no cânone português, não é? Temos um poeta hipercanónico como Pessoa, que com uma outra aproximação à poesia portuguesa do cânone, nomeadamente o Álvaro de Campos ao Cesário Verde, mas que é uma poesia que às vezes, por assim dizer, nem parece muito portuguesa. Ou seja, o Pessoa é um poeta absolutamente não sentimental, e a poesia portuguesa é tradicionalmente sentimental aqui sem ser necessariamente pejorativo, não é? Quer dizer, o sentimento é como uma granada, é preciso ter alguns cuidados em manejar, e portanto há muita poesia má que é sentimental, não é? E portanto o Fernando Pessoa não tem nada a ver
com o Teixeira de Pascoais e também não tem nada a ver com os poetas com os poetas neorrealistas, enfim. Eu acho que é isso que faz a grandeza de uma poesia, isso e outra coisa, que é o facto de a poesia, uma tradição poética forte, como há em Portugal e como há em Espanha e como há na Irlanda e como há na Polónia, não há em todos os países, tem poetas interessantes, bons ou interessantes em todos os níveis. Os chamados poetas menores, que são aqueles poetas que não são os óbvios, os que toda a gente conhece, os que vêm nas antologias, os que são estudados na escola e que, no entanto, são bastante bons. Por exemplo, um exercício que eu recomendo é comprarem uma revista de poesia irlandesa. Às vezes com poetas totalmente desconhecidos de quem não seja irlandês. E é raro um poema mau. O que é que isso significa? Significa que a Irlanda tem uma tradição poética muito forte. É simplesmente isso. E nós temos tido uma tradição poética muito forte. E, portanto, com as limitações de 4 títulos por ano, é dessas várias características e vertentes da poesia portuguesa que nós tentamos dar alguma notícia e acompanhar de alguma forma, tendo sido, por exemplo, para a minha surpresa, pelo menos, a Bárbara tem um conhecimento mais profundo do meio editorial brasileiro do que eu, mas os autores brasileiros que foram sondados, eu senti-me editor da Gallimaco, não sei o quê, porque disseram, claro, a coleção de poesia da Diva da China. Foi uma coisa. A poesia é muito querida no Brasil, sim. Tem muito prestígio a coleção de poesia da Tita da China. Então, e se foste tu que fizeste charme lá, não é? Porque não fui eu, com certeza. Mas são as tuas escolhas. Mas é verdade que todos os autores que foram sondados. Sim, temos prémios Oceanos, a Marília Garcia, sim, o Canã, que é um autor muito reconhecido. O Carlito Azevedo. O Carlito, sim. E portanto isso também é outra coisa importante, que é que nos conheçamos uns aos outros, que estejamos a par, que o último poeta brasileiro que nós conhecemos não seja o Carlos Drummond de Andrade, que morreu há 40 e tal anos, mas que possamos ler em edições portuguesas, embora neste momento já há pelo menos uma editora, uma livraria de uma cadeia brasileira importante onde se conseguem achar mais facilmente os livros brasileiros que chegavam cá de uma forma assim irregular e com preços muito pouco simpáticos, mas mesmo essa ideia de, quer dizer, no mundo ideal não era preciso haver edições portuguesas de um livro brasileiro, porque elas deviam circular e nós devíamos nos habituar a comprar livros brasileiros em edições brasileiras. Mas nós sabemos que é muito diferente haver um livro de um poeta brasileiro disponível no Brasil e disponível em Portugal para um leitor português. Portanto, isso Não, e é mais curioso ainda, porque das línguas dos colonizadores, o português é a única que, para comprar uma tradução, os brasileiros compram a tradução e fazem uma tradução, e os portugueses fazem um contrato ao lado, e em França isso não acontece, com o francês isso não acontece, com o castelhano também não. Ou seja, quando compram a tradução para espanhol, é publicado na Colômbia, no México, na Argentina, ou seja, a mesma tradução pode ser usada, embora haja diferenças também, mas é muito mais fácil essa circulação. Nós não sabemos bem porque, não sei onde é que isso começou, mas na verdade os brasileiros têm muito mais traduções do que nós temos. E se eu não posso pegar numa tradução brasileira e publicar em Portugal, isso não acontece. Até porque eles, quando compram os direitos, compram para o Brasil. Portanto, essa circulação não se pode fazer, o que é uma pena, não é? Porque eles, de facto, como um país muito maior que são, têm muito mais traduções do que nós. Por outro lado, eu queria também dizer que os planos
que o que eu e o Pedro pensámos no início da coleção era ter 2 de língua portuguesa, 2 autores de língua portuguesa e 2 autores de língua estrangeira. Mas de facto com o andar, com o facto de autores, por exemplo, a Rosa Oliveira, de quem publicámos o primeiro livro, foi premiada, passado um ano ela tinha outro livro, obviamente que nós queríamos publicar a Rosa, não é? E também esta ponte com o Brasil fez com que de facto as traduções tenham sido reduzidas, mas foi por isso, foi porque nós também demos primazia aos autores portugueses, lá está, que estavam muito, e que o Pedro é que descobre. Eu acho que o prestígio desta coleção tem a ver com as escolhas, não é? E isso aí não tem nada a ver com, não, eu sou, mas depois mesmo os novos autores que vêm, a Tatiana Faia, que vê a Raquel Nobre Guerra, querem, não, nós queremos estar neste núcleo porque nós conseguimos criar de facto um espaço no mercado editorial português. A coleção tem 10 anos, ou tem 11 anos, ou 12, é de 2013. Já criámos um espaço em que parece que somos só nós que estamos a publicar nova poesia. Não é. Mas conseguimos transmitir essa imagem, está um bocadinho supervalorizada nesse sentido. Aliás, boa parte dos autores novos que nós publicámos segundos ou terceiros livros, por exemplo, que tinham publicado 2 livros antes. O primeiro e o segundo livro não estão disponíveis, porque foram editados em editoras muito pequeninas, esgotaram a edição, não foram reeditados, e portanto a nossa ideia, por exemplo, quando o livro esgota, reeditamos, naturalmente. E nós nunca sabemos. Houve um caso curioso de uma autora que nós não sabíamos bem se ia resultar ou não, e fizemos 500 exemplares em vez de 750. Sim, é o mínimo que nós fazemos, é 500, mas é raro. E esgotou no instantinho, e nós dissemos, bom, temos aqui um caso sério, nós fizemos uma reedição, a segunda reedição, entretanto já deve ter vendido mais, mas naquele momento vendeu 17, portanto ela tinha 517 leitores, e nós fizemos uma edição de 500. Entretanto já deve ter avançado esse número, mas nunca se sabe. A razão pela qual tivemos um caso estranhíssimo de um poeta, ou melhor, de alguém que é muito conhecido como cineasta, muito conhecido nos meios cinéfilos, que é o António Reis. Esse vendeu logo, esgotou logo. Esse fez 3 edições. E a primeira foi... E não é imediato perceber porquê, ou seja, é um poeta muito interessante. O feedback que eu fui tendo na altura é que era um poeta que falava, aquilo foi mais ou menos, não sei bem em que ano em que saiu o António Reis, mas eu lembro que as pessoas falavam muito da poesia dele, de uma poesia da austeridade e da pobreza e da vida difícil, e portanto havia uma espécie de projeção biográfica nos poemas dele, quando eu não pensei forçosamente nisso. Eu pensei, olha, aqui está uma pessoa que foi importante como cineasta, fez o Trás-os-Montes, nomeadamente, que é um dos filmes mais importantes do cinema português, e que tinha uma antologia de poemas que tinha sido publicada em 50 anos antes da nossa reedição. Pronto, e portanto vamos também vendo como é que as coisas correm. Aliás, uma editora também funciona assim, porque os livros são para o público, e o público é que decide, quer dizer, não é o público que decide o que vamos editar, mas é o público que dá uma certa orientação para nós percebermos, por exemplo, que as traduções não são muito fáceis, não há uma grande apetência para traduções, não sei bem porquê, mas não há. Mas nós somos muito escrupulosos, porque publicámos um autor polaco e fizemos edição bilingue em polaco, muito divertido rever as provas, portanto, fazemos tudo isso, entregamos as traduções a poetas, como deve ser, e pronto, acho que a coleção cumpriu o seu caminho, e em breve chegaremos aos 50. O 50º vai ser um livro, uma tradução que eu prometi há 32 livros atrás, já deve estar pronta nessa altura. Daqui a 2 anos. Mas por acaso estava aqui a pensar numa pergunta que nunca te fiz.
tu como crítico literário, de vez em quando fazes mais críticas. Fazes críticas, e também houve autores que recusaste para a coleção. Tiveste mais pessoas zangadas como crítico ou como editor, ou não tens de todo? Eu como crítico não penso nisso. As pessoas deixam de falar contigo, não pensaste. Não, no sentido de que é normal, quer dizer, a partir do momento em que se sai de casa faz inimigos, não é? Não, ou mesmo não saindo de casa, porque um artigo não existe que saia de casa. Isso não me. Às vezes é aborrecido, é mais da questão dos amigos, não é? Porque os amigos. Se um amigo diz, tenho aqui um livro, está a contar há bocado ao almoço, que nesse por acaso não era meu amigo, mas uma pessoa que me disse, eu tenho um original que lhe vou mandar e só lhe posso dizer que é melhor que o Herbert Wells. Eu evidentemente tive a certeza que o original era péssimo, falta de noção. E depois eu li-o, não gostei, disse-lhe que não tinha gostado e ele disse-me assim, pronto, então devolva-me porque eu não tenho nenhuma cópia, enviei-lhe a única que tenho, eu tinha tirado fora. E eu disse, mas eu não lhe disse para não o assustar, disse, mas eu não sei agora onde é que isso tenho. E ele disse-me assim, o Herbert Welder 2 disse-me assim, não faz mal. E portanto também há, as pessoas fazem uma noção daquilo que escrevem também às vezes um pouco delirante. Não, mas isto para dizer que a coleção está viva, recomenda-se, vai continuar. Temos vários autores brasileiros a quererem publicar cá. Isso lá está aqui um problema por causa do número de livros que temos. Mas esse número de livros por ano eu não mexi, porque eu acho que é mesmo importante haver essa cadência, senão não temos público para isso, ou seja, depois também não tenho público para comprar, porque o público da poesia é um público restrito e é preferível fazer 4 livros por ano e fazer tiragens de 1000 para cada um dos livros do que lhe parece-me e terem mais atenção e terem mais leitores. E, portanto, independentemente do sucesso da coleção, eu acho que é para manter... Além, só uma última nota, além de que há uma coisa, é que um livro de poesia, como noutros géneros literários, não é como os romances que vendem muito quando saem e depois quase desaparecem. Os livros de poesia, mesmo que vendam 8, 10 ou 15 exemplares por ano, vai sempre vai pingando e vai esgotando. A certa altura está esgotada a edição e, portanto, são os long sellers, não é? E, portanto, isso também temos que nos habituar a um mercado que não é um mercado igual aos livros sobre história contemporânea, ou política, ou romance, onde o impacto é todo o impacto inicial e os tops de vendas, etc. A poesia tem uma lógica completamente diferente. Às vezes há autores que nos perguntam assim, é melhor publicar o meu livro na primavera ou no verão? E eu disse, é exatamente igual. Não sei se... Muito obrigada, Pedro, por esta conversa. Já há muito tempo que não conversávamos assim sobre nós de quando a quando jantamos e conversamos sobre a coleção, já não fazíamos isso há uns tempos. Não sei se há alguma questão que alguém queira colocar ao Pedro Mexia. Eu queria saber se vocês têm intenção de lançar os livros, especialmente os dos autores portugueses, na coleção da Tinta da China no Brasil. Pois, alguns dos autores que estão aqui estão publicados no Brasil. Por exemplo, a Matilde Campinho está publicada na 34. Nós temos os direitos para Portugal. E neste momento nós temos uma relação muito próxima com a Tinta da China Brasil, mas já não sou eu que faço o catálogo da Tinta da China Brasil, portanto eu às vezes recomendo, mas eles não estão a trabalhar muito o catálogo de poesia, portanto tenho dúvidas, acho que é mais fácil outras editoras no Brasil, como por exemplo a 34, apostarem em autores portugueses que já tenham tido aqui algum sucesso, não é? E isso, como nós também fazemos aqui, não é? Já temos, mas já não temos poder sobre isso. Mais alguma questão?
manuscritos de poesia, é com o Pedro Mexia. Eu adoro essa parte. As viagens é o Carlos Vaz Marques, poesia é o Pedro Mexia, é ótimo. Então, sendo assim, já são, agradecer muito ao Pedro, claro, e a todos vocês que estiveram por aqui. Muito obrigada. Só lembrar que às 7 nós vamos estar aqui com o Daniel Blaufux e o Carlos Vaz Marques, o Pedro Mexia novamente, porque vamos falar sobre a Granta em Portugal e o trajeto da revista literária Granta em Portugal. Obrigada. E não precisa de rimar, pois não?